Olá, Zaque Moreira aqui. E hoje eu vou falar para você qual a diferença entre autocuidado e cuidado de si. Ó, a ideia, inicialmente, quando a gente fala de prática de autocuidado e prática de cuidado de si. Mas, Zaque, não é a mesma coisa? Cuidado de si e autocuidado. Bom, primeiramente, o autocuidado, quando você vai procurar, por exemplo, no Google, o significado, eu até peguei aqui no dicionário da Priberan, dicionário de autocuidado. Eu não sei nem o que é esse Priberan, deixa eu ver aqui o que é isso. É um dicionário de português contemporâneo com cerca de 130 mil entradas lexicais, locuções, fraseologias, cuja nomenclatura, enfim. É um dicionário de internet aqui, porque eu procurei a partir do autocuidado significado, né? Procurei no Google. É um conjunto de ações ou procedimentos de cada indivíduo destinado à manutenção da vida, da saúde e do bem-estar. Tá? E aí, se a gente vai atrás da quantidade de resultados que a gente tem quando a gente procura sobre autocuidado, a gente tem aqui no Google 254 milhões de resultados, tá? Sobre autocuidado. Ainda me avisou aqui que eu escrevi errado, que é autocuidado junto, não separado. E o que é e como praticar os benefícios desse hábito. Primeiramente, a gente tem o primeiro resultado vem do SB Coaching, né? Que é uma instituição de coaching aqui. E depois a gente tem IBC Coaching, Dica de Mulher, Cataca Livre está falando de autocuidado da saúde mental, Vida Simples, aí vai vindo Guia da Semana, e aí vem um monte. Então, se a gente for pensar assim, dessa forma, da forma que eu acabei de falar aqui, eu estou procurando autocuidado, quando eu boto no Google, o Google me dá autocuidado como um cuidado de mim para eu cuidar do meu bem-estar, do meu bem-estar. Ou seja, já vai criando um processo de privatização do meu corpo. Isso eu não vou falar nesse vídeo aqui, não, detalhadamente, mas o que eu quero falar é que essa relação do autocuidado, ela tem uma relação, digamos que, muito individualista. Digamos que muito focada em si mesmo. Talvez até ensimesmadamente falando, tem uma relação com essa coisa meio narcísica, de que apesar do mundo estar se acabando, eu preciso estar super bem comigo, eu preciso limpar minha cutis, eu preciso ficar bem, eu preciso, vamos lá, pensamento positivo, as coisas não estão tão ruins assim, vamos pensar para frente, porque, né, vamos lá, entra num paradigma muito talhado na produtividade, que, eu quero deixar bem claro aqui, não é uma coisa que não exista. Existe. A gente precisa estar bem para seguir adiante, apesar do caos. Apesar de tudo que está atravessando o nosso corpo, botar, muitas vezes, empurrar a gente para baixo. Algumas forças que atravessam nossos corpos, empurrar a gente para baixo. Então, é realmente necessário que a gente pare e se cuide. Só que, qual a diferença de autocuidado para práticas de cuidado de si? Ou cuidado de si. Vou colocar no Google agora, tá? Práticas de cuidado de si. Práticas de cuidado de si. Contemporâneas e discursos. Aí vamos lá. Vem periódicos. PUC Minas, Cielo, a ética do cuidado de si. O cuidado de si, Michel Foucault. Razão inadequada, falando do cuidado de si. Universidade de algum lugar da Santa Catarina. Cuidado de si, o cuidado de si, Michel Foucault. Prometheus, Filosofia em Revista. ResearchGate, cuidar de si como condição. Aí a gente vem para uma linha completamente acadêmica. Você está vendo como é louco? Aí eu boto cuidado de si. Aí o Google me dá, vamos lá. Do Google me dá 175 milhões de resultados. Obviamente eu não vou procurar aqui nesse vídeo 175 milhões de resultados, porque não existe a gente ficar fazendo isso. Mas o que eu posso dizer é que tanto na primeira quanto na segunda página, nós temos basicamente periódicos acadêmicos falando sobre cuidado de si. E eu vou desligar a internet aqui, pelo menos o WhatsApp, porque no final das contas eu fico escutando esses barulhinhos aqui no computador, desculpa, tá? Mas vamos lá.
Então, eu tenho essa quantidade de resultados, um pouco mais do que a metade, né, do autocuidado, e a via vem completamente acadêmica, falando sobre ética de cuidado de si, práticas de cuidado de si, e falando sobre Michel Foucault. A cuidado de si é uma linha de pensamento filosófico que foi atualizada por Michel Foucault, que é um filósofo francês, que já faleceu, um filósofo contemporâneo francês, que resgatou esse tema do cuidado de si da filosofia do grego, né, da sociedade grega, da filosofia socrática platoniana, e ele trouxe a partir da noção da gente de entendimento de que para cuidar do outro eu preciso cuidar de mim. A ideia dessa conversa que eu estou querendo trazer, Alcibíades, ele é um personagem platoniano no qual ele está numa idade política. Ele está começando a pensar em cuidar da polis dele, né? De se entender como cidadão. E aí, os homens tinham uma idade política. Nessa idade política, os homens seguiam um caminho de começar a pensar em como governar, né? E aí Platão chega para ele e diz assim: mas como é que, Alcebiades, você vai aprender a governar os outros se você não consegue governar a si mesmo? Aí, esse é um mote para a gente trabalhar em cima do cuidado de si. O governo de si. O cuidado de si para poder cuidar do outro, para poder cuidar do mundo, para poder integrar o cuidado da vida, porque a vida não se restringe a você. Essa é a relação e a grande diferença entre o autocuidado e o cuidado de si. Eu poderia dizer até, de uma forma muito simplista, que o autocuidado ele está dentro do cuidado de si. Mas ele é tipo um grão de areia. Por quê? Porque o autocuidado é uma das pequenas possibilidades, né? uma das infinitas possibilidades que a gente tem de trabalhar o cuidado com o corpo. Por quê? Porque o corpo, ele não necessariamente, ele se restringe à carne, tá? O corpo, ele é eu vou falar isso num outro vídeo para ficar mais fácil de entender, mas o corpo ele funciona como se fosse um local de passagem, tá? No nosso corpo atravessam inúmeras forças. E dessas inúmeras forças que atravessam nossos corpos, tem forças culturais, tem forças biológicas, tem forças políticas, tem forças monetárias, econômicas, tem forças relacionais, né? Forças de poder, né? Que atravessam nossos corpos, e ter consciência dessas forças dá para a gente uma visão uma perspectiva muito mais complexa do que é o nosso corpo e como esse nosso corpo está conectado com outros corpos. Então, o autocuidado é diferente do cuidado de si. O autocuidado ele tem uma relação com o cuidado de partes do corpo que são importantes, tá? Por exemplo, fazer a barba antes de fazer um vídeo, tá? Isso é autocuidado. Tomar um banho, né? Fazer minha higiene, trocar roupa, botar uma roupinha limpinha, né? Cortar as unhas, né? Deixa eu ver se as unhas estão bem. Tá tudo direitinho. Cortar as unhas, fazer a barba, ajeitar o cabelo, para me aparentar um pouquinho mais palatável, para a gente poder se comunicar, para você não precisar ficar pensando em outra coisa enquanto eu estou falando aqui com você. Então, essa relação do autocuidado, ela atravessa o cuidado de si, mas ela não se restringe a isso. O cuidado de si é muito mais complexo. É entender quais são as forças que atravessam nossos corpos, a partir daí, a gente entender que é importante sim cuidar do nosso corpo, mas nosso corpo não se restringe a nós. Nosso corpo veio antes da gente, porque a cultura veio antes da gente, porque nossos pais, nossos ancestrais vieram antes da gente, então a sua vida não se restringe a você. A sua vida não se restringe a você. A minha vida não se restringe a mim. E também não se restringe ao meu núcleo familiar, com minha esposa e minhas filhas. Ela se amplia, entende? Ao meu núcleo familiar, que se amplia com as relações da minha família, que se amplia com as relações que a minha família tem com as outras pessoas, os meus amigos. Então, o meu cuidado,
ele também tem uma relação com o cuidado do outro. Então, o cuidado de si é diferente do cuidado, do autocuidado. Eu poderia colocar até aqui autocuidado e cuidado de si. O autocuidado, ele se restringe a si mesmo, e o cuidado de si, ele se amplia para além de si mesmo. Ok? Se você gostou desse vídeo, você clica no joinha aí, se você achar que vale a pena. Se você quiser compartilhar também, se achar que vale a pena, compartilha. Eu agradeço muito. E muito obrigado. Espero estar mandando outros conteúdos aí para a gente entender melhor essas nuances sobre filosofia, sobre corpo e principalmente sobre essa relação do cuidado com o nosso corpo, né? Que são muitos corpos. A gente vai falar isso em outros vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.